Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula de engenharia eletrônica, trazendo de novo para você a nossa querida eletrônica analógica, nossa clássica videoaula de sexta. Hoje você vai ver como funciona um pré-amplificador Baxandall. Vai ter a oportunidade de construir o seu próprio pré para utilizar em circuitos amplificadores. E vamos estudar detalhadamente, como sempre, e fazer os testes e verificar as formas de onda e também fazer uma análise de espectro do circuito. Vale muito a pena a aula de hoje, bastante conhecimento para você. A videoaula é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br e solicite já uma cotação para transformadores e indutores toroidais. Você que está projetando o seu circuito amplificador, nem pense em utilizar transformador convencional, hein? Utilize um toroidal que é garantido o funcionamento e eficiência. É muito mais eficiente o transformador toroidal, principalmente em circuitos amplificadores. Então solicite já a sua cotação com a Toroid. Vamos iniciar com uma breve verificação teórica do circuito e depois passaremos para diversos testes práticos bem interessantes. Let's get started! Estamos aqui no Isis Proteus com o circuito todo construído e projetado, galera. Eu já demonstrei detalhadamente diversos tipos de projetos de amplificadores. Amplificadores coletor comum, emissor comum, base comum, malha de realimentação, par diferencial com espelho de corrente. E eu vou deixar o link da nossa playlist sobre amplificadores para mais detalhes. Então, para evitar aquela matemática pesada, hoje vamos ser mais práticos. Estou com o circuito pronto, vamos fazer a simulação estática aqui no Isis para vocês verificarem o funcionamento. Obviamente vai ter aquela explicação detalhada e aí vamos para a parte prática verificar que coisa mais linda é este pré-amplificador Baxandall que projetamos e estamos oferecendo para vocês, demonstrando aí e lhes dando a oportunidade de construírem os seus. Você já deve ter enxergado aqui uma etapa inicial com dois transistores bipolares NPN que estão em emissor comum. Show de bola, né? Então é o BC549. O BC549 foi utilizado pois ele tem baixo ruído. Você pode utilizar o BC547, mas preferencialmente utilize o BC549. Então temos a etapa inicial, amplificador emissor comum, um amplificador de dois estágios aqui, e temos uma malha de realimentação que é composta por R1 de 68 kΩ. Após a etapa inicial, temos aqui uma saída que vamos aplicar num potenciômetro de volume. E aqui vamos fazer o ajuste de volume utilizando um potenciômetro de 50 kΩ logarítmico, ou seja, 50K A. Você vai encontrar aí. Aí depois disso estamos entrando na etapa de ajuste de tonalidade. Temos os dois potenciômetros, um para os agudos e outro para os graves. Eles estão montados de certa forma que implementam um ajuste de tonalidade do tipo Baxandall, que tem a característica de reforçar e atenuar as frequências altas e baixas, como veremos aqui na resposta em frequência deste circuito, simulando no Isis. E para acoplar a um estágio amplificador de potência, aqueles classe A, classe B, classe AB, que também já demonstramos como projetar, está tudo aí na playlist, temos outra etapa com outro BC549, mais um emissor comum. Você pode alimentar o circuito com 30 volts ou mais, vamos aplicar 45 volts. E aí temos este resistor de 15K aqui que passa pela alimentação VCC. Percebam que você não precisa utilizar uma fonte simétrica. Este cara aqui utiliza uma fonte convencional, pois temos o acoplamento com capacitores tanto na entrada quanto na saída. Show de bola! Este resistor não existe na realidade. Estamos conectando aqui apenas para representar a nossa carga, um valor típico de 10 kΩ. Acredito que a explicação sucinta do circuito seja essa. Implementamos na entrada um divisor de tensão e os resistores estão calculados para uma impedância de aproximadamente 500 kΩ. Você pode aplicar entradas de até uns 250 mV aqui, ou seja, você pode utilizar muitos equipamentos com este amplificador. Alguns tipos de microfones também vão funcionar
nesta etapa de pré-amplificação. Na prática, vamos verificar as formas de onda também, vamos fazer a análise de espectro e vamos aplicar esta saída aqui em um amplificador de potência para verificar o ajuste de tonalidade com uma música propriamente dita, após verificar os sinais deste circuito. A primeira coisa que podemos fazer é ver o ganho do pré-amplificador. Esse cara vai dar um ganho de tensão em nosso sinal de entrada. Você aplica uma onda senoidal. Peguei uma amplitude baixa aqui, 10 mV, para testar e a clássica frequência de 1 kHz que sempre utilizamos nos testes. Você vem aqui em Graph Mode Analog. Vamos traçar a área do gráfico. Eu quero verificar a minha entrada, então eu clico aqui, mantenho pressionado o esquerdo do mouse, arrasto e solto. Está ali Input. Agora eu tenho aqui um Voltage Probe na saída. Você pega aqui nesta opção, Voltage Probe Mode, conecta na saída. Como já está conectado, então só preciso clicar aqui, manter pressionado o esquerdo e arrastar. Está ali Output, a minha saída certinha. Só preciso pressionar espaço no teclado após marcar o gráfico e o Isis faz a simulação estática para nós. E claramente podemos ver a nossa amplificação de forma bem linda aqui. Qual o ganho do circuito? Aproximadamente 4 volt por volt. Podemos ver que estamos chegando próximo a 40 mV de amplitude e entramos com 10 mV. Então 40, arredondando aí 40 dividido por 10, aproximadamente 4 volt por volt. Se você é preciosista, venha com o cursor aqui na amplitude máxima e vai verificar 37,5 mV de amplitude na saída. Isso dividido por 10 dá um ganho de 3,75 volt por volt. Show de bola, bacana. Vamos ver se o potenciômetro está funcionando, o ajuste de volume. Eu baixo o ajuste de volume, simulo de novo e a minha saída vai para 0. Então o volume está atuando. Coloco na metade do caminho, simulo de novo e o meu ganho fica mais baixo. E ele não está à metade de 40 mV, ou os 37,5, porque estou utilizando um potenciômetro logarítmico, que é o ideal para ajustes de volume. Aí está, então, a simulação de ganho está correta. O que vamos fazer agora é ver a resposta em frequência, aí que é o mais interessante. Isso vamos verificar também na prática, no analisador de espectro. Você vem em Graph Mode, Frequency. Vamos traçar a área do gráfico, pegar aqui logo abaixo do controle Baxandal, arrastamos a saída, que é onde eu quero verificar a resposta em frequência, duplo clique no gráfico e coloque como referência a entrada. Temos que ter um ponto de referência na resposta em frequência. Dou um OK, pressiono espaço no teclado para simular e aí está a resposta em frequência do circuito amplificador. De forma bem interessante, você vai verificar que é uma resposta típica de um circuito amplificador. Por que isso? Porque estamos em flat, ou seja, os dois potenciômetros estão localizados no centro. Praticamente no centro, né? 51% aqui, 46% aqui, mas basicamente estão no centro e sabemos que os ajustes de tonalidade, quando são centralizados no nosso amplificador, caracteriza-se por não estarmos equalizando, então chama-se ajuste flat. Se eu colocar aqui mais agudo, vamos colocar aqui 100% agudo, e vamos colocar 0% grave. Então o máximo de agudo, simulo de novo. Vejam a resposta em frequência, galera. Que interessante, né? Temos certinho aqui uma amplitude acentuada nas frequências mais agudas. Estamos na faixa audível, um pouco acima dos 10 kHz, lembrando que o ouvido humano só escuta até os 20 kHz. Agora vamos fazer o contrário, vamos colocar 0% no agudo e 100% no grave. Simulando de novo e a resposta em frequência muda. Agora os tons mais graves estão amplificados. Se eu coloco 100% de agudo e 100% de grave, a resposta em frequência será distribuída de uma forma bem bacana aqui no gráfico, como você pode ver.
E também se eu coloco 0% de cada um, eu tenho a distribuição desta forma aqui. Então esta é bem a característica Baxandall, que ela reforça tanto os graves quanto os agudos. Ela dá ganho aos graves e aos agudos para as frequências, obviamente, mais baixas e mais altas. E isso é muito interessante neste tipo de circuito. Vamos comprovar isso na prática também. Show, galera! De teoria, basicamente é isso. No mais, já passamos detalhadamente o projeto de amplificadores aqui no canal, como eu mencionei. Cálculo de amplificador emissor comum, cálculo com transistores de efeito de campo, tudo bem detalhadinho, aquelas equações maravilhosas que você deve gostar. Se não conferiu ainda, veja a nossa playlist de amplificadores. Eu ainda tenho aqui uma surpresa para vocês, que é o diagrama esquemático do nosso circuito pré, a versão para gerar o layout. Clicando aqui em Ares, vejam só que beleza, hein? O layout completo, você pode montar esse pré barbadinha em sua casa, só copiar aqui esse layout. Está pronto, tudo bem indicado na placa, os agudos, os graves, o volume, os 3 potenciômetros, a entrada e a saída. E aqui o que eu tenho para explicar deste layout é que eu coloquei aqui o ponto X e Y, que é este ponto aqui e este ponto aqui, o outro é ground e aqui também é ground. Então a conexão 1 aqui, que é o X, e a conexão 1 aqui, que é o Y, é exatamente a nossa malha de realimentação aberta. Você pode deixar sem realimentação, e aí você tem algumas características de desvantagem em relação a isso, que já estudamos nos circuitos amplificadores, o projeto de amplificadores com malha de realimentação. Novamente vou falar da playlist. Ou você pode conectar aquele resistor de 68K, que é o que eu utilizei aqui. R1, exatamente esse resistor está entre os pontos X e Y no circuito. Então temos a realimentação, que caracteriza para as nossas entradas de até 250 mV, com uma impedância de aproximados 500 kΩ. Então eu sugiro esta conexão deste resistor a mais, e aquele divisor da entrada, R3 e R2, você pode soldar diretamente no seu jack P10 ou no seu jack RCA de entrada. Vejam que a nossa input da placa está localizada neste nó aqui em R5 e C2, que é esta input aqui, que é o conector 2 do input. Aqui que entra, vejam o C2 e o R5. Aqui está aquele nó observável e aqui está a saída pronta para ser aplicada em um circuito amplificador de potência classe A, classe B, classe AB, que também já ensinamos aqui neste canal. Beleza, agora vamos para a parte interessante, que é verificar isto funcionando na prática no laboratório. Venha comigo! Circuito construído aqui na bancada para testarmos, galera, o ajuste de volume, graves e agudos do nosso sistema. Vejam que bacana a placa de circuito impresso. Esta placa eu construí com um método térmico. Você pode utilizar aquele método ensinado já em uma videoaula para a construção de placas de circuito impresso no método térmico. Então, utilizando os arquivos que disponibilizamos para download, você faz aí o seu pré-amplificador Baxandall, constrói ele prontinho, um projeto definitivo para você. Na saída dele, que é este ponto aqui, estamos com o canal 2 do osciloscópio. Estou alimentando com 45 volts da fonte de bancada. Você tem que projetar uma fonte de alimentação para ele, o amplificador que você for utilizar depois. Para o teste, estou utilizando 45 volts da fonte de bancada. A malha de realimentação está aqui com o resistor de 68K, como mencionado, e temos a nossa entrada. Na nossa entrada eu vou utilizar uma onda quadrada para fazermos uma análise espectral no domínio frequência, que vai ser bem interessante para vocês verem na prática o funcionamento da transformada de Fourier. E o canal 1 do osciloscópio está monitorando essa onda de entrada. Aqui está o nosso gerador de funções, então, com uma onda quadrada de 1 kHz, aplicado a este divisor de tensão com o resistor de 470K e o resistor de 39K.
Beleza, vamos verificar então estas formas de onda no osciloscópio. Então podemos observar aqui no osciloscópio, temos na entrada a nossa onda quadrada que estamos aplicando na frequência de aproximadamente 1 kHz e a saída a onda amplificada, não exatamente a onda quadrada, pois não estamos com o ajuste na posição flat. Vamos primeiro verificar a FFT, a Fast Fourier Transform do sinal, clicando em Math, FFT, e aí conseguimos ver as componentes de frequência. Estamos agora no domínio frequência e poderemos observar o comportamento do nosso pré-amplificador aqui no domínio frequência. Vamos colocar o cursor aqui e observem que temos que verificar um pico principal na frequência de 1 kHz. Vamos dando um zoom aqui e conseguimos observar um pouco melhor. E aí o cursor está aqui. Estou movimentando aqui o cursor 1. Aqui está o nosso pico na frequência de 1 kHz. Posicionando ele, estamos medindo aqui no osciloscópio 1 kHz. No cursor 1. Espero que dê para enxergar mais ou menos. E isso comprova, galera, que uma onda quadrada nada mais é do que a soma de uma frequência fundamental e todas as suas harmônicas. As harmônicas ímpares, como já demonstramos em diversas videoaulas aqui do canal. Se você observar aqui, temos uma amplitude menor. Este pico aqui provavelmente é a próxima harmônica ímpar da fundamental, ou seja, 3 kHz. Vamos ver se é verdade isso. Estamos aqui mais ou menos, e de fato é 3 kHz. Está marcando 3.1, mas lembrando que a frequência não estava exatamente em 1K. A próxima, que é este pico aqui, deverá ser 5 kHz. Está marcando aqui 5.2, então está coerente. E assim vai indo até o infinito, daí 7, 9 e assim por diante, as harmônicas ímpares da fundamental, que é 1 kHz. A somatória dessa galera toda aqui, todas essas componentes espectrais, que resulta naquela onda quadrada bonitinha que você estava vendo no domínio tempo. Agora estamos no domínio frequência. O volume está aqui. Se eu baixar o volume, teremos nitidamente a amplitude de todas as componentes espectrais sendo atenuada, o que já é esperado. Então está funcionando o nosso ajuste de volume. E agora, este aqui é o ajuste de agudos. Vejam que interessante. Se eu baixar o ajuste de agudos, eu tenho a atenuação mais acentuada nas frequências mais altas. Vejam que os picos de frequências mais altos, pegue da metade do escopo em diante, são mais atenuados do que esse trecho aqui, que são as frequências mais baixas. Se eu aumentar aqui os agudos, eu tenho novamente a amplitude das frequências mais altas. Então, comprovadamente, o ajuste de agudos está atuando. Se eu coloco em flat, eu tenho aquela composição clássica da onda quadrada, que é a somatória das harmônicas ímpares com aquela atenuação de 3 vezes, como já demonstramos inclusive no MATLAB para vocês. E agora aqui nos graves, se eu movimentar, eu tenho reforço nas frequências mais graves, e se eu abaixar, eu vou ver uma atenuação aqui dos picos das frequências mais graves. Eu só peço a desculpa para vocês que esse analisador de espectro desse osciloscópio aqui não é dos melhores, galera. Infelizmente eu não consigo demonstrar isso de forma mais clara, mas se você prestar bem atenção, vai observar. Lembrando que estamos em escala logarítmica aqui, então baixando todo o grave, eu tenho aqui uma amplitude reduzida. Aumentando tudo grave, eu tenho amplitude aumentada. Então, comprovadamente, o nosso ajuste de tonalidade está funcionando. Que esses caras funcionam como os nossos filtros, só que estamos ajustando eles em tempo real. E o domínio frequência é esse. No domínio tempo vamos ver algo bem interessante também. Vamos voltar para o domínio tempo. Aqui estão as formas de onda. Veremos a distorção
a deterioração da onda de saída. Então, se eu reduzo os graves, eu tenho mais componentes de alta frequência. Eu vou ver maior distorção nas minhas transições, que é exatamente essa forma de onda engraçada que você está observando aí. Agora estou no máximo de agudos. Agora vamos dar o máximo de graves. No máximo de graves, vamos ver este comportamento. A nossa saída está amplificando as frequências mais graves, por isso que temos essa espécie de arredondamento aqui na nossa onda quadrada original. E se eu colocar no flat, vamos ter praticamente a nossa forma de onda de saída. Eu não consigo colocar 100% flat, pois é uma característica própria do circuito, mas seria mais ou menos este ponto aqui. Vejam que ainda temos uma pequena distorção. Mas podemos observar que há o nosso ganho do pré-amplificador. Baixando aqui o volume, eu tenho a saída também atenuando. E também o nosso ajuste gráfico, a nossa equalização. Excelente! Agora vamos fazer o teste prático, colocando um sinal de áudio e aplicando esta saída aqui, que o nosso canal 2 está monitorando, a um amplificador de potência, para vocês escutarem este ajuste de forma bem interessante. Vamos lá! E aí está a comprovação sonora do funcionamento do nosso pré-amplificador Baxandall. A saída do computador está na entrada do nosso pré-amplificador, passando por aquele divisor de tensão para você ver como vai funcionar legal. E a saída aqui do pré, estou aplicando a um amplificador de potência que eu tenho de teste aqui em minha bancada. Então eu vou reproduzir uma música e vou fazer o ajuste dos graves e agudos. E observem que a potência é mantida tanto nas frequências mais altas quanto mais baixas. Vai ser bem bacana. O pequeno ruído que vocês vão observar é porque estamos com os circuitos expostos aqui em protoboard, não estamos utilizando fio blindado para todas as conexões. Em uma montagem definitiva você vai ter um amplificador de excelente qualidade, visto que poderá utilizar cabos blindados e também colocar em uma caixa de ferro ou alumínio, que já funciona como uma blindagem também. Vamos reproduzir a música e ajustar os graves aqui e os agudos aqui, e escutem a sonoridade. Graves, agudos, mais graves e agudos, ajuste de volume, flat, mais ou menos aqui, mais graves, graves no máximo, agudos no máximo. E com isso você pode ver a excelente qualidade de um pré-amplificador Baxandall. Vejam a precisão dos ajustes de graves e agudos. Então eu recomendo para você, baixe esses arquivos e construa esse pré-amplificador, que com certeza vai funcionar lindamente. E você tem um excelente objeto de estudos aí também para aperfeiçoar os seus conhecimentos na magnífica eletrônica analógica. Curtiu esse pré-amplificador Baxandall? Vai montar o seu? Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui nesse canal. Clique aqui no botão embaixo em inscrever-se, que você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção aqui da WR Kits, porque aqui tem vídeo todo dia, muitos cursos, tutoriais e projetos como este para você. Isso aqui é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado pela audiência de sempre, nos siga em todas as redes sociais,
e publicamos direto por lá também. Qualquer dúvida é só mandar o clássico Save Our Souls, que o mais breve possível vamos responder. Aquele abraço e até a próxima!